Minha irmã quebrou minha cadeira de rodas de $2.500 como uma piada, então eu a levei ao tribunal. Sou um cara de 25 anos e sou paraplégico desde os 18. Um acidente mudou minha vida e agora dependo de uma cadeira de rodas personalizada que me custou $2.500. Não é apenas uma cadeira, é a minha independência, minha forma de me locomover, minha liberdade. Minha família sempre foi unida, ou pelo menos era assim que eu sentia. Mas então tem a minha irmã, Sarah, de 27 anos, sempre a brincalhona, sempre procurando uma risada. Ela é do tipo que acha que cada momento é uma oportunidade para sua próxima grande pegadinha, sem se importar com o que os outros sentem. Algumas semanas atrás, tivemos uma reunião de família na minha casa. Eu estava recebendo todos, o que significava lidar com o caos dos meus parentes invadindo minha casa. Gosto de ver todo mundo, mas é sempre muita coisa. E então Sarah parece atrasada, já cheirando a bebida. Ela entrou com um sorriso bobo, fazendo suas piadas de sempre. Algumas eram aceitáveis, outras pareciam forçadas. Mas essa é a Sarah. Ninguém a confronta e ela nunca percebe quando suas piadas passam dos limites. Começou com pequenos comentários. Sarah fez algumas piadas sobre como gostaria de ter um passeio legal como o meu, gesticulando para minha cadeira de rodas. Todo mundo riu de forma constrangida, mudando de posição nas cadeiras, mas eu senti o clima mudar. Tentei ignorar, não era a primeira vez que ela dizia algo assim. Mas então ela decidiu que precisava ser mais prática com suas piadas. Sarah veio até mim, pegou nas alças da minha cadeira de rodas e começou a me empurrar pela sala como se fossemos crianças brincando de carrinho. Ela até fez barulhos de motor, como se fosse algum tipo de jogo. No começo, achei que ela pararia se eu pedisse, então disse, ei, para com isso. Ela apenas riu mais alto, dizendo que estava aliviando o clima. Ninguém mais disse nada, apenas olhavam ao redor, alguns tentando fingir que não perceberam. Olhei para meus pais, mas eles apenas me deram aquele olhar que dizia deixa pra lá. Mas eu não podia. Então disse a Sarah novamente, desta vez com firmeza, que não estava brincando. Minha cadeira não era um brinquedo. Sarah sorriu como se eu a tivesse desafiado e disse, relaxa, estou só brincando com você. E então ela teve a ideia de tentar algo ainda mais ridículo, fazer um cavalinho com minha cadeira. Sim, você leu certo. Ela puxou as alças para trás, tentando levantar as rodas da frente do chão. Gritei para ela parar, mas ela continuou. Então tudo deu errado. Ela não conseguiu manter o equilíbrio e a cadeira tombou. Uma das rodas bateu forte no chão com um estalo alto. Mal consegui me segurar enquanto caía da cadeira, mas meu foco imediatamente se voltou para a cadeira de rodas. A roda direita estava torta, a estrutura estava torcida, estava destruída. A sala ficou em silêncio e, por um momento, achei que talvez, só talvez, Sarah perceberia o quanto tinha estragado tudo. Em vez disso, ela apenas deu de ombros e disse, não é grande coisa, estava só brincando. Ela nem sequer pediu desculpas. Meu rosto queimava de raiva, mas tudo o que ela conseguia ver era seu próprio constrangimento. Exigi que ela pagasse pelos danos, mas ela apenas levantou as mãos e disse que não tinha esse dinheiro. Alguns membros da família tentaram apaziguar a situação. Minha tia disse que Sarah não quis dizer isso, que ela só se empolgou. Meu tio achou que eu estava exagerando, dizendo, você sabe como a Sarah é. Mas isso não era sobre como a Sarah é. Isso era sobre a minha mobilidade, minha independência. E agora eu estava preso usando uma cadeira de rodas manual reserva, que é literalmente uma dor para me locomover. É desajeitado e muito mais difícil para eu me mover, mas não tinha escolha. Continuei pressionando Sarah para pagar pelos reparos, mas ela continuava dizendo que não podia pagar. Ficou óbvio que ela achava que eu simplesmente deixaria para lá e seguiria em frente, mas depois daquela noite, eu não podia simplesmente deixar para lá. Alguns amigos que ouviram a história não podiam acreditar em como Sarah agiu e foram eles que me ajudaram a ver minhas opções. Eles apontaram que, se Sarah não assumisse a responsabilidade, eu poderia levá-la ao tribunal de pequenas causas. No começo, parecia extremo, mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais percebia que não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre responsabilizá-la, pela primeira vez. Então foi isso que fiz. Preenchi a papelada para levar Sarah ao tribunal de pequenas causas para os $2.500 que cobriram o custo de uma cadeira de rodas nova. As palavras se espalharam rapidamente pela família e as reações foram variadas. Alguns disseram que eu estava indo longe demais, que eu iria destruir a família por causa de um erro estúpido. Outros, principalmente aqueles que já foram alvo das pegadinhas de Sarah antes, achavam que ela finalmente precisava de um choque de realidade. Mas pela primeira vez, eu não me importei com o que eles pensavam. Sabia que não podia recuar dessa vez. Podia perceber que Sarah não estava levando a sério, no entanto. Ela me enviou uma mensagem arrogante.
Sabia que levar Sarah ao tribunal não seria fácil, mas eu estava determinado. Isso não era apenas sobre a cadeira de rodas, era gota d'água. Por anos, ela fez piadas às minhas custas, tratando minha situação como uma desculpa para suas pegadinhas. Era como se, na mente dela, eu fosse apenas um personagem em sua comédia. Mas desta vez, eu não podia rir disso. Não podia fingir que tudo estava bem. A data do tribunal chegou rapidamente e a tensão no ar era pesada. Sarah entrou no tribunal com aquela mesma expressão irritante, como se tudo ainda fosse algum tipo de piada. Ela nem parecia preocupada. Estava vestida de forma casual, como se estivesse indo para um almoço de família, e eu podia dizer que ela ainda não acreditava que eu teria coragem de seguir em frente com isso. Quando o juiz entrou, o murmúrio cessou. Eu estava nervoso, mas mantive minha compostura enquanto a audiência começava. Meu advogado apresentou os fatos. Mostramos fotos da cadeira de rodas quebrada, as estimativas de reparo e explicamos como minha independência foi impactada. Usei minha cadeira de rodas manual reserva para demonstrar o quanto era mais difícil me locomover e como até as tarefas mais simples se tornaram um pesadelo. Durante a audiência, Sarah permaneceu relaxada. Quando chegou a vez dela de falar, ela deu a mesma desculpa de sempre. Era só uma piada, não quis causar mal. O juiz olhou para ela severamente. Pela primeira vez, vi um lampejo de preocupação em seu rosto. Acho que ela finalmente percebeu que isso não iria terminar do jeito que ela pensava. Minha família estava sentada atrás de mim no tribunal e eu podia sentir o desconforto deles. Minha mãe torcia as mãos nervosamente e meu pai olhava para o chão, evitando contato visual comigo. Eles não estavam do meu lado, nunca estiveram realmente. Eles achavam que eu estava exagerando, que era apenas uma cadeira de rodas e nada justificava destruir a família. Como se as pegadinhas de Sarah já não tivessem feito isso há muito tempo. A decisão do juiz foi rápida e clara. Sarah era responsável pelos danos e tinha que pagar os $2.500 por uma nova cadeira de rodas. Uma onda de alívio me invadiu. Pela primeira vez, alguém além de mim estava dizendo que o que ela fez não estava certo. Sarah ficou pálida e tentou argumentar que não tinha o dinheiro, mas o juiz foi firme. Se ela não pagasse, haveria consequências legais. Assim que a audiência terminou, Sarah saiu furiosa, dizendo que eu tinha destruído a família por causa de uma cadeira. Nenhum dos membros da minha família veio falar comigo, todos correram atrás dela, como sempre faziam, tentando confortá-la, como se eu fosse o vilão dessa história. Naquela noite, fui para casa sozinho. Foi estranho perceber que minha família, as pessoas com quem cresci e pensei que sempre me apoiariam, nunca realmente me viram como uma pessoa completa. Para eles, eu era apenas um fardo que deveria ser grato por qualquer migalha de atenção que me dessem. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Não estava mais carregando as expectativas deles. Algumas semanas depois, minha mãe me mandou uma mensagem pedindo para conversar. Eu sabia o que estava por vir, mas decidi dar uma chance a ela. Nos encontramos em um café próximo e ela começou o discurso que eu esperava. Você sabe que sua irmã não quis causar mal. Eu ri amargamente. Ela continuou, falando sobre como Sarah estava passando por um momento difícil e como eu precisava entender que família é família. Olhei nos olhos dela e perguntei calmamente: e quando alguém vai entender pelo que eu estou passando? Quando alguém vai se importar com a minha dor? Ela ficou em silêncio, a culpa piscando em seu rosto pela primeira vez, mas era tarde demais para mim. Nos meses que se seguiram, a distância entre mim e minha família aumentou. Eles me culpavam pela divisão, agindo como se eu fosse o problema. Sarah se recusou a pagar imediatamente e levou um longo processo legal, incluindo ameaças de apreensão de bens, para finalmente conseguir o dinheiro dela. Mas o dinheiro não era o que mais importava. O que realmente importava era que, finalmente, eu tinha me defendido. Um dia, recebi uma mensagem do meu pai me convidando para a festa de aniversário da filha de Sarah. Ele disse que Sarah queria se desculpar e que deveríamos seguir em frente. Recusei, não porque guardava rancor, mas porque finalmente entendi que não precisava mais da aprovação deles. Eu estava bem sozinho. A nova cadeira de rodas chegou, trazendo consigo uma renovada sensação de liberdade. Segui em frente com minha vida, fiz novos amigos e gradualmente me distanciei da minha família. Não foi fácil, mas foi necessário. Eles nunca entenderam que isso não era sobre dinheiro ou piadas, era sobre respeito, algo que aprendi a exigir, mesmo que significasse seguir a vida sozinho. E Sarah, bem, ela nunca tentou me contatar novamente. Ouvi dizer que a vida dela não estava indo bem. Seu comportamento imprudente e constantes pegadinhas afastaram as pessoas. Ela perdeu o emprego e o namorado a deixou logo depois. Talvez, só talvez, ela finalmente tenha aprendido a diferença entre uma piada e uma humilhação. Quanto a mim, continuei seguindo em frente,
pela primeira vez, não senti a necessidade de me desculpar por ser quem sou ou por exigir respeito. Se há uma coisa que essa experiência me ensinou, é que família nem sempre são as pessoas com quem você compartilha sangue. Às vezes, família são as pessoas que escolhem estar ao seu lado e respeitar quem você é. E finalmente encontrei isso. Meses se passaram desde a audiência no tribunal e, embora inicialmente eu tenha me sentido aliviado, as consequências foram mais difíceis do que eu esperava. Sabia que as coisas não seriam as mesmas com minha família, mas o isolamento que se seguiu me atingiu mais profundamente do que eu imaginava. Ainda assim, percebi que algumas decisões, por mais dolorosas que sejam, são necessárias para a paz de espírito. Essa luta não era apenas sobre a cadeira de rodas, era sobre respeito e autonomia, coisas que nunca pensei que teria que exigir da minha própria família. Durante esse tempo, minha mãe tentou se reconciliar comigo várias vezes, sempre dizendo a mesma coisa: você sabe que Sarah não quis causar mal. Mas o problema não era apenas como Sarah é. Era sobre como todos sempre desculpavam o comportamento dela, não importa o dano que ela causasse, mesmo quando era algo tão vital quanto minha cadeira de rodas. A falta de empatia doía mais e eu sabia que, para o meu próprio bem-estar, precisava me distanciar, não por raiva, mas por necessidade. Meses após a decisão do tribunal, Sarah finalmente pagou pela cadeira de rodas, embora sem qualquer pedido de desculpas. O pagamento veio como uma transferência bancária, sem mensagem, sem palavras. Esse era o jeito dela de dizer, em sua mente, que estava acabado. Mas para mim, o verdadeiro fechamento não veio com o dinheiro, veio quando aceitei que não podia mudar as outras pessoas, apenas como eu reagia a elas. Com o dinheiro, comprei uma nova cadeira de rodas idêntica à que ela havia quebrado. Recebê-la foi como recuperar uma parte de mim que havia sido tirada. Não era apenas um meio de locomoção, era minha liberdade. Eu podia sair sem hesitação, me mover sem dificuldade e viver sem o peso da velha cadeira de rodas manual que tornava a vida desnecessariamente difícil. A sensação de liberdade voltou e, com ela, um renovado senso de propósito. Comecei a buscar apoio fora do meu círculo familiar. Juntei-me a grupos de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e fiz amigos que realmente entendiam o que eu estava passando, de maneiras que minha família nunca poderia. Essas novas conexões me mostraram que eu não precisava lutar todas as batalhas sozinho, que havia pessoas que estariam ao meu lado e me apoiariam. Aos poucos, minha vida ganhou um novo significado. Inscrevi-me em cursos de tecnologia assistiva e comecei a dar palestras sobre independência e a importância de exigir respeito. Descobri que muitas pessoas como eu estavam lutando para serem vistas e ouvidas em um mundo que muitas vezes ignora nossas experiências. Tornar-me uma voz nesse espaço foi empoderador e curador para mim. Enquanto isso, as tentativas da minha família de se reconectar diminuíram. Eles perceberam que eu não iria voltar à mesma dinâmica tóxica. Meu pai fez uma última tentativa, convidando-me para uma reunião de família, dizendo que Sarah queria se desculpar e que deveríamos seguir em frente. Mas eu sabia que essa conversa não traria a mudança que eu precisava. Eu já havia perdoado Sarah em meu coração, mas não precisava da validação dela para seguir em frente. Essa parte da minha vida já estava atrás de mim. Recusei educadamente o convite, dizendo ao meu pai que desejava o melhor para eles, mas que não estava mais interessado em remendar algo que já estava terminado para mim. Ele ficou em silêncio por um momento e, pela primeira vez, senti que ele entendeu. Depois disso, eles pararam de tentar me convencer. Sarah, por outro lado, seguiu um caminho mais difícil. Com o tempo, seu comportamento imprudente e falta de responsabilidade começaram a alcançá-la. Foi triste vê-la se perder, mas era o caminho dela para enfrentar, não o meu. Eu não podia mais carregar o peso das escolhas dela. Com o passar do tempo, encontrei felicidade e paz. As cicatrizes emocionais ainda estavam lá, mas não doíam mais como antes. Cada dia parecia um passo em direção a uma versão mais completa e confiante de mim mesmo. Aprendi a celebrar as pequenas vitórias, sair para tomar um café sozinho, trabalhar em novos projetos e, mais importante, estar em paz com minhas decisões. Olhando para trás, vejo que a audiência no tribunal foi apenas o começo de algo maior: construir minha independência emocional. A vida não é simples e as pessoas que amamos nem sempre nos tratam da maneira que merecemos, mas o mais importante é aprender a valorizar a si mesmo, mesmo que isso signifique deixar certos relacionamentos para trás. Quanto à minha família, espero que estejam bem. Não guardo ressentimentos contra eles. Aprendi que o perdão não é sobre aceitar ou esquecer o que aconteceu, é sobre me libertar do peso daquela dor, e foi exatamente isso que fiz. Fechar esse capítulo foi um ato de amor próprio. E Sarah, espero que ela encontre seu caminho e talvez aprenda algo com tudo isso, mas não preciso mais da aprovação dela ou de ninguém. Eu sou o suficiente do jeito que sou e isso, mais do que qualquer outra coisa, é o verdadeiro fechamento que eu procurava.
E assim termina a história do jovem que enfrentou sua irmã no tribunal. Se você já passou por algo parecido ou tem uma opinião sobre o que ele deveria ter feito, deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos ouvir suas experiências e pensamentos. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais histórias emocionantes como esta. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Confira também outros vídeos recomendados na tela e na descrição do vídeo para mais narrativas incríveis. Obrigado por assistir.